Foi-se ao Marcelo? Marcelo. Quer dizer, porque é que eu quero uma foice sem um martelo? Mais vale um Marcelo. Paulo Raimundo nasceu durante um eclipse solar, num convento que também funcionava como sushi. Durante a infância desenvolveu um talento raro. Conseguia adormecer instantaneamente sempre que queria e acordar plenamente funcional passados poucos minutos. Participou em concursos regionais de microsono, tendo batido o recorde dos Açores com um tempo de 0,7 segundos. Entre 2000 e 2010, teve uma vida dupla como professor voluntário de Mindfulness corporativo, dando sessões semanais a quadros médios da banca, em salas com cheiro a sândalo e PowerPoint. A sua metáfora favorita era os juros compostos do stress. Ainda hoje há consultores em Almada que se lembram dele como o tipo do silêncio útil. Tem carta de condução, mas prefere andar de carroça, puxado pelo seu lama de estimação que lhe foi oferecido pelo amigo de infância André Sardé. No verão passado tornou-se figurante acidental na série The Crown, quando foi filmado de boina num alfarrabista em Londres, a folhear livros na secção de caça e equitação. Paulo, o que é que daqui podia ser verdade? Tudo o que está aí corresponde à realidade. Eu sou o verdadeiro maior da minha aldeia, isso não há, com essa descrição não há como. O que é que estaria mais perto disto? Sessões de mindfulness? Não, talvez o microsono. Microsono? Talvez o microsono. Eu precisava dormir mais do que aquilo que durmo. Isso é uma evidência. Aliás, nota-se pelas olheiras, isso é claro. Estás com um bom ar? Eu fiz um esforço para estar aqui com um bom ar. Hoje dormiste, quantas horas é que tu dormiste hoje? Hoje dormi, talvez, 5. 5 horas? 5. E consegues fazer pausas de microsono, por exemplo, antes do debate? Fazes uma cesta? Não consigo. Mas consigo, ou seja, o tempo que durmo pode ser curto, mas é bom, é profundo. Até a minha filha acordar para quer comer. A partir daí está tudo impecável. Ok, pois tens muitos filhos, não é? Tenho tantos que às vezes não lembro o nome deles todos. Quantos é que são? São 4. 4 filhos, então, agora vais ter que ser os nomes. Agora ter que ser os nomes. Da ordem de mais velho. Do mais velho para o mais novo. É o Tomás, é a Matilde, a Maria Flor e a Rita. Sabes que tens 4 filhos, têm nomes de betos. É verdade. E tu nasceste em Cascais, que é coisa que eu achava... Impossível. Ou seja, tu neste momento para mim és um tio do Guincho. Tu para mim, para este estereótipo completo, eu não estava nada às partes. Se todos os candidatos me dissessem quem é que nasceu em Cascais. Cascais não seria. Mas olha, foi um podemos dizer assim, um acidente. Nascer em Cascais foi um acidente. Meus pais estavam lá a trabalhar no Estoril na altura. E pronto, eu tinha que nascer em algum lado, eles estavam lá a trabalhar, nasci lá. Sim. Mas não tenho nenhuma memória de Cascais. Não tens nenhuma memória? Não tenho. Eu ia dizer que tu podias dar dicas ao Pedro Nuno Santos, que é por ser vizinho da Lilica Nessas, não é? Em Cascais, mas nem isso podes. Foi uma polémica qualquer, não houve. Foi um diálogo político com através... alta política. Sim, exatamente, através de comentários de Instagram. Acho que foi isso. Se me lembro, então não me lembro do menino Paulo. Olha, nasceu com 4,5 kg. Um rapagão. Mas ele nunca pertenceu aqui a Cascais. Não. Assim que cortámos o cordão umbilical, pôs-se de pé, cumprimentou o staff todo e perguntou onde é que era o autocarro para o Seixal. Tu chamas-te Paulo Alexandre Cantigas Raimundo. É um facto. Portanto, tu és dos poucos que teve realmente um avô Cantigas. Mas eu vou-te contar uma história ainda mais interessante do que essa. Bora. O meu nome é Paulo Alexandre Cantigas Raimundo. E o meu pai é José Raimundo Narciso. Conclusão. Eu, supostamente, devia ser Paulo Alexandre Cantigas Narciso. E não Raimundo. E não foi há muito tempo que eu perguntei ao meu pai, Zé, que é José é o nome do meu pai. Sim, tratas por Zé? Sabe, Zé, porquê é que eu... Há anos que andava com isto, né? Mas perguntei-lhe agora, mas porquê é que eu sou Raimundo? Sim. E diz-me ele assim, tu és Raimundo porque o teu irmão também é Raimundo. Então, mas é que quando fomos registar enganámos e aquilo ficou assim, para tu não seres diferente do teu irmão, que é mais velho que eu. Que enganaram-se? Enganaram-se no meu irmão, o meu irmão é mais velho, eu também sou Raimundo por causa do engano. É uma escolha extraordinária. Eu achei que isso era uma anedota quando se dizia quando se dizia que alguém se enganava no registro. Os teus pais enganaram-se a registrar o teu irmão? Naquele processo, o meu irmão tem 59 e, portanto... Eu acho que isso só é justificável se eles tiverem tipo 17 filhos. Mas se tiverem 17, eu acho que enganaram-se neste. E por isso é que somos dois. E por isso é que eu não levei a mal. Houve um debate aqui na Assembleia em que o Luís Montenegro se dirigiu a mim chamando-me Paulo Narciso. E eu pensei para mim, mas será que ele sabe esta história?
Ou se estava a atribuir-te aqui a vaidade, não é? Ou se tinha enganado mesmo Sim. ou tal. Mas ficou tudo assim um bocadinho indignado. Enganaram-se no teu nome. Eu até, como vês, até achei normal. Sim, sim. Porque ele era o único que sabia esta história. Portanto, eu, para todos os efeitos, estamos a falar com o Paulo Raimundo, mas devíamos estar a falar com o Paulo Narciso. Com o Paulo Narciso, sim. O que politicamente eu acho que te favorece és Raimundo, porque um Narciso comunista, não é? Quer dizer, É, um bocadinho, era um bocadinho. é um bocado contra... Era mais devia ser mais Paulo Papoila. Paulo Papoila, assim. Narciso, Girassol, aquela coisa Paulo do ego. Girassol, Sim, Girassol, sim, exatamente. Mas tens um avô Cantigas ou não? Tenho um avô Cantigas, é verdade. Isso não Tu há- és o único que pode eu sou reclamar mesmo. O avô Cantigas, é verdade. Então deixa-me Até voltar. são umas músicas do avô Cantigas, do Fantasminha Brincalhão. Como é que é? Tu deves ter ouvido alguns trocadilhos com isso. Opa, ao não, longo da por vida. acaso não. Ok. Pronto, era sempre Eu para o sinto que já Raimundo, ias para o lançado para cantar uma música do avô Não Cantigas. ia, E eu- estava a ver se me lembrava, porque... Tu não te inibas, Não, porque assim, tudo que me der a oportunidade de meter em clipes no sou- TikTok a cantar o avô Cantigas, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Não, porque pronto, nós crescemos com o avô Cantigas. Sim. E o meu filho mais velho ainda apanhou um bocadinho. Ok. Agora os mais novos já não, mas o mais velho tem que idade? Tem 18. Ok. Ainda apanhou um bocadinho e de vez em quando lá tinha que lhe cantar pela E adormecer. o mais novo já agora? Tem 6 meses. 6 meses? A Rita é a mais nova, 6 meses. Pá, nós estamos numa fase de vida. É um facto. Eu tenho uma filha também com a mesma idade. Extraordinária. Desgraçada, mas extraordinária. Não, eu acho que tu és o político que tem mais legitimidade nesta campanha para ter olheiras. Não é por causa dos debates, é porque tens uma criança em casa, Exato, não é? exato. Fala-me do teu dia hoje. A que horas é que... portanto, acordaste estás? Mas de hoje acordei, eram 6h10. O que é que já fizeste? Já fiz o biberon para a minha filha. Ok. Depois fui levantar a minha outra filha e fui-lhe fazer o pequeno almoço. Entretanto, é sempre aquela guerra para Maria Flor despacha, temos que vestir, temos que ir para a escola, Deixa-me só interromper uma coisa, que é, tu fica muito, ou seja, é ótimo quando tu falas dos trabalhadores e isso, mas eu acho que isto é o teu maior trunfo político, que é, É poder falar dos meus filhos. Tu dás Nada biberon vida. à tua filha, depois acorda, ou seja, tu és um pai moderno. Opa, então, Mas sou- já basta aquilo que sobra para a minha companheira. No fundamental, para ir às fábricas, ela tem que ficar com eles, não é? Pois é, Portanto, pois é. Mas, entretanto... Mas continua, lá, desculpa. lá convenci a minha filha, a maior de 5 anos, a vestir, depois tomar o pequeno almoço, depois fui passear a minha cadela, olha, a minha cadela que se chama Mia Cantigas, nem de propósito. Chama-se Mia- Mia Cantigas. ok. É uma cadela, mas que Mia, e é Cantigas, pronto, da família. Cantigas para Que é não haver dúvidas, não é? No testamento. Não haver dúvidas. Exatamente, alguém tem que ficar com as dívidas que eu tenho para pagar no fim da minha vida. Opa, pronto, fui passear a cadela e, entretanto, vim, tomei banho, vesti-me, vim para aqui, pronto, acabou-se Portanto, 3 filhos, um cão, mais alguma coisa? 4 filhos, 4 filhos, desculpa. uma cadela e uma tartaruga. E tenho 2 ninhos de andorinhas à minha porta, que têm muitas crias. Eu não sei se isto é uma obrigação do Comitê Central, mas eu sinto que tu tens em casa uma cooperativa. Tenho, estou a construir futuro, é a partir dali, sim. Sim. Cooperativa, um jardim zoológico. Tens tem uma muita coisa. tartaruga. Qual é o interesse de ter uma tartaruga? Opa, isso tínhamos de trazer a minha filha aqui para entrevistar foi a uma- minha filha, porque ela fez uma... Tu és um pai que mima. E mimo. Mas também gosto de ser mimado. Também gosto de Também ser mimado. gostas, ok. Quando ela, a minha filha, ontem, eu estava a mudar a fralda à minha mais pequenina e a vesti-la e não sei o quê, para ela ir dormir, e a minha filha, Maria Flor, veio ter comigo, estava-me a ajudar, Sim. que ela gosta de ajudar, e agarrou-se-me assim, a mim, deu-me o braço e disse-me assim, e olhou para a irmã e disse, este é o meu pai! E eu disse-lhe assim, e esta é a minha filha de 5 anos preferida. E ela ficou toda contente. Sim. Portanto, não percebeu ali aquela Percebeu pequena a parte didascália dos anos, 5. Mas é preciso também salvaguardarmos o futuro. Pois é. Eu fui ver o canal de YouTube do PCP, que obviamente és tu que geres. Exato, tu é que manda tudo, Imensas exatamente. visitas a sítios. Ou seja, nós tivemos na primeira temporada de Bom Partido, não conseguimos encaixar É, na por causa agenda. Andavas sempre de um lado para o outro. Eu acho que tu és o que vai a mais sítios. Opa, pois, nós procuramos estar muito com o contato com a realidade. Não esqueças de ver se aqui uma provocação. Sim, agora foi um elogio. Eu a seguir isto vou fazer a provocação. Eu vou apanhá-lo. E quanto mais tu enumerares, aproveitar. quanto mais sítios, melhor vai ficar a provocação que eu te Vai vou ser fazer. aqueles onde ainda não fui, de certeza. Vai ser aqueles onde não ainda é. fui. E procuramos ir aos sítios. E cansa, né? Não há, Sim. cansa. Né? Parar debates no carro, Mas já é uma aconteceu? alegria. Sim, muitos. Comer em andamento. Também. Uma Santos de Pai, em vez de Também. parares no sítio. Se houver panado, prefiro panado. Mas se houver de pai, também marcha. Isso marcha tudo. Não tens tempo para parar. Hoje vou ao Gamarinhos. Hoje vou... É pá, não. Ainda não houve um dia em que eu dissesse isso. Hoje vou ao Gambrinhos, não. Pode ser que um dia, nunca se sabe. Pronto. Depois desta nossa conversa. Eu nunca se acredito sabe se há um que haja convite alguns que possam qualquer. já ter ido ao Gamarinhos. Ou seja, a minha questão aqui, e eu estou em defesa dos que vão ao Gamarinhos. Eu também. Ou seja, a minha também. questão é, tu não achas que és mal pago para esta trabalheira toda? Porque tipo, eu acho que tu és mal pago. Porque eu não sei se isto é o que... Mas eu acho que tu ganhas pouco mais que o salário mínimo. Não é? Isto é uma coisa que... O polígrafo já certificou isto aqui. É não verdade, Ou e confirmou. seja, confirmo. Ou seja, eu Sim, acho que tu és mas- mal pago, pá.
Opa, sabes que o problema é que nós somos todos mal pagos para aquilo que fazemos. Às Mas vezes eu muito acho que mal. ou seja, com este trabalho todo que tu tens, no imagina, se tu mínimo- fosses meu assalariado, No mínimo 70 vezes mais do que aquilo que ganho. muito mais. Pá, e portanto, o PCP, Ou 80, ou 80. o PCP está sempre a queixar dos direitos dos trabalhadores. Verdade. Portanto, eu acho que tu devias reivindicar os teus direitos dos trabalhadores. Estou a fazê-lo todos os Junto do dias. comitê. Estou a fazê-lo todos os Mas dias. tens que ir à luta. Eu estou na luta, todos os dias na luta. Aliás, cada vez que eu chego à sede, à sua Pereira Gonçalves, a primeira coisa que faço é dizer assim, precisamos de aumentos salariais. Mas tens de ser mais eficaz. Tens de fazer um pré-aviso de greve a ti próprio. Isso é que Porque tu és o explorado e o E explorador, olha não é? que- Exatamente. A Olivia Patroa, a Olivia Empregada, né? A Olivia Patroa, a Olivia Ah, pá, Empregada. não conheces a referência. Não peraí. conheces? Não. Opa, pronto, lá está. Isso Agora é o vou problema, ficar pior, é o pá. problema de eu ter quase 50 anos. E tu, Mas felizmente, explica-me já agora, explica-me. Era um sketch de revista que era uma senhora que fazia duas personagens numa só, a Olivia Empregada, e que reivindicava, e a Olivia Patroa, que explorava. Uhum. Ok. Vale a pena. Um dia procura. Tens ido à revista? Tens visto? Não? Pode Mas, isso tem na volta. Tem na Não volta. tem, não. Não tem, tens nunca tempo, fui, não é? nunca fui à nunca revista. foste? Nunca fui à ok. revista. Ok. Isto dava na televisão, né? Quando era preto e branco ainda, só havia 2 canais. Sim. Eu ainda vi, Antes de tu apareceres na televisão, na claro, filha- antes na de eu filha da aparecer. Cornélia, não é? Que já foi a cores. Já foi a cores. O algoritmo do YouTube vai se encarregar depois deste vídeo direcionar as Claro, pessoas para claro, o clipe claro, em que tu ainda bem. apareces na filha da Cornélia. Pá, e tu eras um homem bonito. E ainda és, atenção. Ah, mas tu, bom, não, estava ainda a ver, és, estava a ver que tinha aqui ainda és. Mas na altura estavas um homem elegante, pá. Pá, sim, elegante, com mais cabelo, Bem, é o com mais cabelo, sangue mas, na não guerra, sei. o cabelo. Eu sim, o para cabelo. aí caminho também, portanto. Ah, eu sim, penso sim, também. isso vamos todos para lá. Por isso é que não vale a pena gozar muito. Não, eu não estou a gozar, estou a elogiar. Era um Olha, posso elogio contar mesmo. uma história sobre isto do Conta, cabelo? conta. Vou contar uma história sobre isto do cabelo que acho que nunca contei publicamente. Boa, ó, Era pá, nós uma queremos estreia. exclusivos. Boa. Eu uma vez tinha 20 e poucos anos, já lá vão uns anos, e fui fazer, tinha médico de família na altura ainda, e fui fazer umas análises de rotina, aquelas coisas de rotina, vais pedir umas análises e tal. Pronto. Pá, e no meio da conversa com a médica, fizemos lá as análises e tal, né? E disse-lhe assim, Sra. Doutora, desculpa lá, já agora, está a ver, eu tenho queda de cabelo, já tinha queda de cabelo nessa altura, sim. está-me aqui o cabelo e tal, acha que há alguma coisa? E diz-me assim, então, e perguntou-me o historial da família, mas tem alguém na família também com esse problema? Sim, meu pai também, já com 20 anos, também já era assim calvo, E o seu irmão, não, meu irmão não tem problema, e a minha mãe também não. Pronto. E no fim daquelas perguntas todas, diz-me ela assim, a ti digo lá uma coisa, o senhor tem assim muito dinheiro para gastar? Eu disse, não, nem tenho muito, nem tenho pouco, não tenho nenhum. Então convença-se. Pronto, conforme-se com isso. Sim. Aproveita estes últimos anos de cabelo, porque vale que o cabelo. Pois. Se tivesse muito dinheiro para gastar, eu restava-lhe umas coisas, uns transplantes, aguentava mais uns anos e tal. Se não tem, conforme-se. E eu conformei-me. E aquela, para mim, foi o momento-chave da minha vida. Pensei, pronto, é isto. Vou ser um calvo, careca, Sim. bonito, mas calvo. Atenção que tu hoje em dia, com o salário mínimo, se fores à Turquia, acho que consegues. Sim, já ouvi Porque dizer na que Turquia é sim. muito barato. Já ouvi dizer que sim, Portanto, atenção. Se quiseres, depois eu passo. Pá, é minoxidil. Todos os homens. Ok. Jantares de homens de 35 anos, É tudo malta. está tudo a tomar minoxidil. Há uma certa cobardia porque deixei o tempo atuar, não é? Sim, a vida impõe-se, não é? A realidade É verdade, é como verdade. O Paulo apareceu pela primeira vez com 23 anos. Estava numa fase avançada, mas disse: eu não estou a perder cabelo, eu estou a redistribuir. Eu sugeri-lhe um tratamento à base de minoxidil e vinagre de maçã, mas ele nunca quis privatizar a calvície de crescer. Queria apenas que ela evoluísse coletivamente e dizia até uma coisa que eu nunca tinha ouvido: ou todos os folículos crescem ou nenhum cresce. Eu aprecio pessoas com sentido de humor. E até pessoas que, do ponto de vista ideológico, se quiseres Sim. pôr assim, estão muito distantes, que até me custa ouvi-las. Epá, mas não aguento. Consegues dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo concreto. Eu não me lembro agora do nome da pessoa e, portanto, não queria ser indelicado por isso, mas é que não me lembro mesmo. E, portanto, Ok. não vou referir o nome por não ser indelicado. Ok. É porque não me lembro do nome. Mas há um jornalista que é facilmente identificado, um comentador, diria que é identificado, que tem uma rúbrica na Rádio Observador. Um jornalista de direita? Não, direita não, é para lá da direita. É pior do que Que é isso. o Alberto Gonçalves? Alberto Gonçalves. Muito obrigado. Ainda bem, porque eu não queria passar pela indelicadeza de não me lembrar do nome. Alberto Gonçalves. Opa, pronto, que não há nada que nos aproxime, pelo contrário. Numa situação normal eu desligaria a rádio naquela hora. Sim. Mas não consigo. Ele tem um sentido de humor, pá, Mas ele é muito ácido. tão ácido, tão sarcástico, que eu não consigo... nem sempre dá. Olha, mas acho que quando posso não consigo resistir. Eu não sei se será uma coisa então de antípodas, porque eu acho que as pessoas de direita não gostam dele.
Pronto, Não estás a sei, ver? não Portanto, sei, estou na dúvida. opa, é daquelas coisas, é um exemplo. Se calhar ele é o que é o Sérgio Sousa Pinto para os do Chega, não é? Se calhar Na versão, só ok. era uma Sim, impressão. sim. Repara como eu também percebo política. Sim, Estou aqui a sim, mandar vamos coisas, todos, afinal. afinal, aquelas folhas todas não é por Aquelas acaso. folhas, exatamente. Não é por acaso. Exatamente. Tu antecipaste, tinha aqui coisas sobre os teus filhos, sem querer ser muito monotemático, fazendo uma ponte com o que estava a provocar-te do salário, dás-lhes mesada? É assim, eu tenho 2 filhos que não vivem comigo, vivem com a mãe, do qual tenho a pensão de alimentos. Ok. E a minha filha Matilde, e há uns meses aproximou-se de uma ideia, disse-me assim: as minhas amigas recebem mesada. Eu disse: força, Matilde, ainda bem para elas. Uns 5 anos? Não, a Matilde já tem 13. Estava a ver. Oi, então, mas Estava a ver. também. Os 5 anos Quer vão dizer, o gastar melhor era não umas dar dedos. ideias. Não, ela tinha onde gastar. A minha filha de 5 anos, Maria Flor, tinha onde gastar a mesada. Isso não tinhas problema. Mas a Matilde disse-me assim: as minhas amigas têm a mesada. Eu disse: boa, força, ainda bem para elas. Vê se me safava, né? Sim. Vê se me safava. Depois, e acabou a conversa ali. 2 dias depois, voltou à conversa. E eu percebi, né? Pois. Percebi. Então lá combinámos um valor modesto, muito modesto. Uma mesada mínima. Mesada mínima, Não, dentro do possível, né? Também. 13 anos já tem sempre, sei lá, uma emergência, sei lá, tipo folhas de ponte, transportes, cigarros. Cigarros, Tem sempre- exato. Tem sempre Shots qualquer- no bar da exatamente. esquina. Assim. Não, com 13 anos não podem sair, não. Eu nem sei, eu já não sei, eu não estou a par de nada. Podem sair. À noite. À noite até às 8h30. Vá. Tá bem, isso não é Agora à assim. noite mete-se mais. O meu conceito de sair à noite, Não, sei, não podem. Eu acho que saí à noite a primeira vez com 14 anos. Eu também saí mais cedo, mas apesar de tudo acho que a situação era diferente. Muito bem, vais aumentar. Vou só fazer uma pergunta, porque o meu pai me fazia isto aqui. O meu pai aumentava-me sempre todos os anos a mesada conforme a inflação. A inflação. Fazia mesmo isto. O meu pai fazia sempre isto. Estás a pensar nisso? Mas estou à espera que ela reivindique esse aumento, porque enquanto ela não Não, reivindicar... e daqui a uns lhe anos vou- vais ter alguns problemas com Tu isso. sabes que eu digo isto a brincar, e é a brincar. É a brincar. Mas cada vez que digo isto, penso para mim mesmo. Eu digo isto a brincar, mas eu devia ter feito isto. Que era apontar por cada um, ter uma folha, por cada um dos filhos, a dizer: Tomás, um pacote de fraldas, tal, de X euros. Um inventário. Um inventário de tudo. Sim. Porque há a altura em que nós vamos ter que lhe apresentar a conta a Claro, eles. claro, não é? sim, a fatura, Pronto. sim. Sim, e depois recolher os dividendos. Claro, não é? claro, Sim. porque eu não tenho Mas nada para lhes deixar a não ser isso. sabes que eu, como e as dívidas. eu tenho 2 irmãos e a minha irmã é mais nova que nós, tem menos 10 anos, e o meu irmão tem menos 2. E houve ali uma altura que eu comecei a reivindicar que precisava de uma mesada maior. E então o meu pai adotou um sistema de mesada progressiva, conforme a idade. Ok, em função das necessidades. Em função das necessidades. Estás a Porque, ver? de facto, Cada um as suas necessidades. um jovem de 16 para um jovem de 14, acho que é ali a idade que é mais tremenda. Sim, Já havia uma certa pressão social para eu ter dinheiro para pequenas coisas. Então, pronto, se calhar fui um bocado mimado também. Mas eu não os sei se não pais vais ter esse mimam. problema, ter que ter... Ou seja, isto é uma pais- medida um bocado liberal, mesadas progressivas. Os pais mimam. Não. Os pais mimam. Os pais mimam como podem, não é? Não. O Raimundo sempre recusou o conceito de semanada. Eu nunca ouvi, a comprar pastilhas na escola, a ir ao bar. Não, nada. No máximo, o que ele fazia eram os pescados, ajudava a carregar os tabuleiros na cantina em troca de maçãs. Mas pouco mais. Uma vez, encontrou 200 escudos na rua e veja lá, em vez de ficar com eles, organizou um referendo da escola sobre o que fazer. Ele só pedia dinheiro aos pais para o único vício que ele tinha: encadernar manifestos. Eu acho que falei da tua agenda porque eu acho que tu deves ser, se calhar, eu acho que isto é um problema mesmo teu, da agenda. Porque lá está, a primeira vez foi difícil marcar, andas sempre de um lado para o outro. Eu acho que tu tens um antitalento para organizar a tua agenda. É uma desgraça. Conta lá aos portugueses o dia em que tu casaste. 13 de maio. O que é que Onde aconteceu? é que foste buscar essa? Essa agora, essa está muito bem apanhada. Foi uma grande investigação. Estás a ver? Parabéns à equipa toda. 13 de maio. Coincidiu com... o maior acontecimento do dia foi 13 de maio. Do meu casamento. Não esqueças que há muita gente que é ateia e que não sabe o que é que estás a falar. Não. O teu melhor... Não, foi o meu Já percebi casamento. de onde é que viu o Paulo Narciso. Exato. Exatamente. Para além disso, vai 12. Mas foi o maior acontecimento do dia. E depois houve mais 3 coisas que aconteceram naquele dia. 13 de maio de quê? 13 de maio de 2017. 2017. Então o que é que aconteceu naquele dia? O Papa veio a Portugal, 13 de bem. maio, Fátima. Ganhámos o Festival da Eurovisão. Eu já sei que tu ias dizer ganhámos o campeonato. E o Benfica foi campeão nessa Pronto, noite. é que quando disseste ganhámos o campeonato, eu comecei a... Eu estou portanto- vermelho, mas eu não... Portanto, o que é que eu tive, o que é que houve naquele dia? É que houve milhares e milhares e milhares de pessoas
que no nosso país se associaram ao grande acontecimento daquele dia que foi o meu casamento. Epá, foi extraordinário, foi extraordinário. Eu andava na rua e toda a gente dizia parabéns! Uns benfiquistas diziam parabéns. Sim, exatamente. Os que gostaram muito da Eurovisão que disseram parabéns. E até os católicos disseram parabéns. Sim. Epá, foi... Quem é foi que escolheu a data? Foste tu, a tua Foi mulher? a conservadora. Comitê Central. Não, foi o registro no Seixal. A senhora conservadora no Seixal é que decidiu a data, porque era o dia que ela podia lá assinar os papéis. Ok, porque ela não liga à religião, não liga ao futebol, não liga à Não música. liga à música. Mas tu já sabias que iria acontecer alguma destas coisas nesse dia, com alguma antecedência, para poderes ter alterado? Não, quer dizer, eu não sabia. Quer dizer, sabia, né? O 13 de maio é o 13 de maio. Sabia disso. Eu ainda fiz uns contactos para não fosse-se perturbar as cerimónias oficiais. Eu sei que tu irias o dizer. jogo do Benfica ou até o Festival da Canção. Fiz contactos para ver se... Para que o meu casamento não... criasse uma dificuldade. Claro, exatamente. Eu achei que ia dizer, criar acontecimento. alguns contactos para que fosse o Papa a fazer o casamento. Já que estava Opa, cá. procurei-me, mas o Francisco tinha uma agenda muito ocupada, o que é compreensível. Claro. Depois acabámos por trocar cumprimentos. Sim, e, mais- uma coisa mais discreta, mais sim. íntima, Num mais snack íntima. bar, uma coisa. Sim, em Sesimbra, onde foi a minha noite de núpcias, que foi em Sesimbra, acabámos por nos cruzar ali, mas tentei que não criasse dificuldades. E foi possível articular tudo. Ok. Houve, de facto, um grande comemorações de futebol, houve um grande... Apanhaste alguém a ir de mansinho no teu casamento às escondidas, ver vídeos do Papa? Ou... Do Benfica, não? Olha, vou-te contar uma história do meu casamento, dava um programa. Ok, então? Dava um programa Temos, que se tu quiseres. que, pá, por razões várias, eu casei pelo registro, né? Foi lá a senhora conservadora, uma coisa muito gira. A boda, que se chama dizer, foi na Atalaia. Né? Foi, Então foi na zona mesmo do partido? sim, foi aluguei o espaço ao partido para esse efeito. É pá, por acaso, era a sério. Não Não. podias ter feito fora. Não. Não, pá, é um espaço muito bonito. Ok, foi por Temos que lá voltar. Temos que lá ir um dia. Sim. Atenção, Espaço- se foi por contenção de custos, percebo. Não, mas espera, não, o almoço, tudo aquilo foi feito também pelos participantes, foi uma coisa muito gira. De facto, modéstia à parte, acho que foi uma festa muito bonita, uma festa à própria. Claro, eu era o noivo e a minha esposa a noiva, mas aquilo no fundo era a festa de quem lá estava. Né? Sim. Nós passámos um bocadinho despercebidos, a dada altura passámos um bocadinho despercebidos. Mas isto para chegar aonde? Pá, nós fizemos tudo, né? Fizemos tudo. Eu fiz uns papelinhos, né? Tudo o quê? Tudo, pá, quando digo tudo é... Sim, dá-me pormenores. Pá, pormenores. Fomos comprar as toalhas, pusemos as toalhas, a malta que pôs os pratos na mesa. Meteste militantes do partido a ajudar? Os convidados. os Os convidados, nem todos eram militantes do partido. Ok, né? ok. Os convidados. Mas eu fiz uma coisa em casa com os meus filhos, na véspera, que era aqueles papelinhos com a mesa 7, com os nomes dos convidados. Sim, né? sim. Temático? Ou não? Mesas temáticas? Não, epá, não era uma olhada, sei lá. Imagina que havia uma mesa para 10 lugares, ficavam 10, né? Ok. Se pudesse juntar a famílias, melhor. Se não, Sim, sim. paciência. Não, às vezes podia ter temas, por exemplo, nos casamentos dos betos há temas. Sim, não, é ali tipo, não, filmes. não. Esta Não, é aquilo a mesa aquilo Titanic. Não, aquilo era mais malta do porco nos espetos, estás a ver? O porco ia saindo do espeto e a malta ia comendo. Mas às tantas a história que, Sim, sim, não, que eu queria continua, chegar continua. depois disto tudo Continua. é o seguinte. Opa, e tinha a listagem, e eram muitos convidados, eram 100 e muitos convidados. Coisa... E há pessoas que foram ao meu casamento que não estavam convidadas. Ok. Opa, e que foram tratadas como se lá tivessem. E houve pessoas que estavam convidadas e não estavam na lista dos nomes das mesas. O que foi uma chatice, mas depois também se resolveu. Portanto, aquilo foi uma alegria. Mas tiveste penetras no casamento? Não são penetras, é malta que soube que ia haver uma grande festa e que foi. Isso nunca me que eu aconteceu. conhecia, pessoas que eu conhecia. Sim. Não eram Mas pessoas isso não é uma estranhas. grande lata. Mas acho que é típico do português, é o desenrascanço. Está bem, está bem. Eu sou português e nunca tive uma situação olha, de... houve- Bem, se no meu casamento aparecessem lá pessoas que eu não convidei, eu ficava em pânico. É assim, houve comida para todos. Houve disposição para todos. Houve alegria para todos. Portanto, Não apareceu um lá tipo, ei, preferia que não tivesse vindo. Não. Também não dirias Isso aqui, não é? isso Pois não diria aqui. Ou melhor, diria, mas não aconteceu. Tiveram discursos? Não Não? tivemos discursos, não. Não houve as mesas a puxarem o noivo beija ao sogro, o noivo beija ao sogro. Não. Foi uma cerimónia pá, muito particular. Ok. Teve muito Mas quantas particular. pessoas? Epá, senti muitas, quase 200. Então ainda foi uma sim. cerimónia... Não, foi uma... Abriste a pista de dança? Abri a pista de dança, claro, mas não encerrei, que entretanto vim embora e eles ainda ficaram lá a tratar disso. Ok. Disso e do Bico da Imperial.
Muito bem, espero que tenhas ficado com os copos, que ao menos num casamento é obrigatório. Depois vamos querer ver fotos Tenho para que repetir. justificar que tu disseste que teve mais gente do que este, não é? Que mobilizou mais gente no país festa. Sim, não mobilizou mais gente, porque os festejos do Benfica foram superiores. Mas. Estarias lá se não fosse o mas, casamento? não, acho que não. Acho Mas que não. terias sofrido, não é? Sim, eu sofro durante os jogos, mas depois os jogos acabam e a sofridão passa, mas durante os jogos Quem sofro me dera, um pá. bocadinho. Quem me dera que fosse assim. Até porque eu tenho, meu pai é sportinguista, o meu irmão é sportinguista. E, portanto, Mais há... Epá, isto é só traidores futebolísticos nas nossas eleições. O Mas Rui eu- Tavares mas eu- é igual, pá. Mas eu vou também te contar uma história, já agora, que também acho que nunca contei. Eu, quando era pequenino, mais pequenino, eu vivi no Estoril, né? E, portanto, meu pai trabalhava lá, Exatamente, sim. tudo, era roupeiro, era massagista, era tudo. E quando viemos embora trouxemos deram ao meu pai... Tu vivias mesmo no estádio? Sim, não é? dentro do estádio, que não era dentro da relva. Na baliza. Era por trás da baliza, literalmente por trás A da sério? baliza. Sim, por trás da baliza. Era onde viviam os funcionários. E, aliás, na minha casa, uma coisa interessantíssima, que eu só me recordei porque eu fiz lá uma coisa com o Record, Eu sei coisa que muito gira. Não, foi muito gira, mas deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte, que é, eu pesquisei coisas Ok. e tu foste o candidato até agora que me obrigou a consumos mais capitalistas, porque eu tive que subscrever o Record Premium Para ver isso. isso. Paguei 3 euros do Record Opa. Premium para ver essa Não entrevista. estás a pedir 3 euros emprestados. Vou-te pois não? pedir, obviamente. Então, isto foi. Mas a foste minha um casa, bocadinho- a casa dos meus pais, né, Sim. tinha uma coisa extraordinária, que era uma janelinha onde os jogadores passavam dentro do balneário e iam à janelinha buscar a roupa para... O meu pai dava-lhes a roupa Dava. para... E, entretanto, os meus pais... Então, isto para contar a história. Eu sou como um tagarelas, começo a falar Não, muito mais força, um bocado. quando- E então, quando o meu pai veio embora, eles ofereceram-me equipamentos que já não precisavam. E, portanto, o primeiro clube, a primeira ideia de clube era o Estoril. O Estoril. É que naturalmente está no coração, mas por causa dos equipamentos, né? Eu era o maior do meu bairro. Porquê? Porque eu tinha equipamentos para toda a malta. Sim. Até de guarda-redes. E, portanto, éramos todos do Estoril. Pá, e depois não sei porquê. O problema é que eram só os funcionários que era de Estoril, não é? Não havia muita gente. Exato. Não havia muita gente. E depois, entretanto, pá, tive um fraquinho pelo Boa Vista. Não sei se aquilo era por causa Ok, do xadrez. do xadrez, às tantas, pode ter sido. Até porque não era... Pá, nunca tinha ido ao Porto, não tinha nenhuma relação, mas Ok. não sei se era do xadrez, pronto. Ah, pá, e depois não sei porquê, nem te consigo dizer qual foi o momento da minha vida. Deve ter sido um dia que eu me chateei com o Mas meu um pai. troca-tintas. É isso, Ainda te no podemos fundo é ver isso. então na Iniciativa Liberal. Oh, de certeza absoluta, isso é já a correr. Pode ser que o mercado resolva um dia. Pode ser que o Exatamente. mercado resolva isso um dia. Portanto, tens um coração dividido entre o Benfica e o Estoril. Posso dizer isso ou não? Tenho o meu coração, é como o outro, só tem duas cores. É o vermelho do Benfica, o amarelo do Estoril e o verde da Vitória de Setúbal. Portanto, Bolas do outro clube. Epá, desculpa lá. Isto há aqui incompatibilidades enormes. Não há. Aliás, pelo tu contrário, estás a pelo perpetuar aqui um estereótipo que é o Benfica tem sempre uns aliados, não é? O Estoril é um deles. pois, O Estoril, o Bolonenses era outro. Não sei se Bolonenses era gostas do Bolonenses também ou não. Também nunca Vocês desgostei. em campanha também gostam todos. É, porque é para gostam não todos criar. os clubes, exatamente. Para não criar Mas anticorpos. eu não, eu cá desse ponto de vista, para Então o bem e imagina, para o mal. o último jogo da jornada, Benfica-Estoril. O Benfica pode se tornar campeão nacional se ganhar e o Estoril pode ser divisão se perder. Por quem é que torces? Opa, é assim, isso aí não é fácil, não é fácil. Mas eu não estou aqui para fazer perguntas fáceis. Mas escuta, mas pode haver um resultado ainda... Não há resultado intermédio. Não, o empate pode garantir as duas coisas. E, 10, portanto, não, nenhum é campeão e o outro 10. então, Esse tu não queres epá, certeza. Então não quer que o Estoril deixe, pá. Não quer que o Estoril Então, deixe. vitória do Estoril. Se- Eu também me se- fico que o se- Sporting se- seria campeão se- nesse cenário. Mas isso é só cenários hipotéticos. Tendo em conta a realidade de hoje, é só cenários hipotéticos, portanto. Pois Mas é. pronto. Mas com Pois o é, veste vermelho... Mas ficaste eu mal na também. fotografia enquanto benfiquista Pois e é o que fiquei, me pois interessa. fiquei. Exatamente. Vou ser enxovalhado. Não, acho que fica. Quando apoiamos sempre o underdog, acho que nunca é desfalhado, não é? Olha, devo dizer que eu tenho imenso respeito e consideração pelo Paulo Raimundo. É claro que nós discordamos em quase tudo, mas eu gosto muito de conversar com ele e também, quer dizer, eu acho que as pessoas às vezes não têm noção disto, mas muitas vezes, quando a discussão acaba, nós até costumamos ir juntos para uma patuscada, que esta vida são 2 dias, é mesmo assim. Tu foste o primeiro líder do PCP a nascer depois do 25 de Abril. É, isso é da minha verdade. história que eu... É verdade. Portanto, tu nunca passaste pela clandestinidade. Não. Nunca tiveste de escolher um nome de código. Nunca tive escolhido um nome de código. Acho que não estou a errar. O Cunhal era Duarte, não era? Sim, eles tinham... Sim. Qual seria o teu nome de código? Narciso. Mas dava um ar de imperador, não é? Não, é verdade, tens razão.
Podia Eu acho ser que como nasceste em Cascais, podia ser o Lourenço. o Lourenço. Ou o Salvador. Lourenço das Arábias. Acho Narciso, acho que estava bem. Ok, então achas que para ti foi mais fácil não ter vivido na clandestinidade, mas ao mesmo tempo tens que responder ao José Rodrigues dos Santos e a ir ao supermercado e ser identificado pelas pessoas a comprar papel higiênico, não é? És contra enviar armas para a Ucrânia... Desculpa, estava a ler o cartão errado, desculpa. Quando foste... Isso é a primeira das provocações? É verdade. Eu acho que é nesta... Está tudo pensado, isto é eu acho extraordinário. que é nesta que os Este homem é um senhor, é um profissional. Eu acho que é nestas que os assessores ficam a hiperventilar. Eu acho que é nestas que eles ficam. Porquê é que nós viemos a isto? Podem ser outros. As pessoas que costumam estar comigo, não acontece nunca isso. Quando foste ao caso. Não, vamos continuar. Quando foste ao Casa Feliz da SIC, ofereceram-te calcitrim? Não, Sabes fazer bolinhas com o fumo do cigarro? não. Só pomas da paz. Quando custa uma bilha de gás? 36,20€. Bolas. Pronto, olha, hoje acabou-se outra vez o gás. Mas amanhã tenho que lá tratar desse problema. Quando é que foi a última vez que te enervaste com a televisão e qual foi o motivo? Oh. Futebol, política ou final decepcionante de uma série da HBO? A última vez que me chateei com a televisão foi ontem. Porque avariou. Bolas, sem gás, a televisão sabe- avaria-se. A minha vida é uma desgraça. Se não houvesse uma cadela, 4 filhos e uma tartaruga, a minha vida era uma desgraça. Epá, variou, cenas, não te consigo explicar, técnico, não sei o quê. E nada que me afetasse, porque eu... Estavas a ver o quê? Não estava a ver nada. A minha filha queria, coitada, ver os bonecos do Canal 2, que gosta muito e tal. Ok. E agora imagina uma filha de 5 anos a exigir, A exigir e tu explicares bonecos, bolas. que a televisão está variada. E ela diz, arranja. Sim. Eu disse, não consigo, arranja. Mas é assim, ela já tem alguma paciência, porque o pai só deixa ver as da RTP2. porque os meus filhos Não, tem cuidado ganda com isso. secos da RTP2. É verdade. Eu, quando, aqueles- eu, pá, os bonecos de plasticina. Eu tenho, por acaso, tenho cuidados com isso. Não consegues evitar tudo, mas tendo o que seja possível atrasar, acho que é bom. vais ver quando eles começarem a ver o ante. Bom, Já passei por isso. Já? Então, não te esqueças, tenho um 18 e uma de 13. há lá duas hipóteses. Ou os teus filhos são comunistas ou veem YouTube. As duas coisas é que não é possível. Não é compatível. Não, então não é. Se eles são comunistas ou não sei, sei lá com eles. Não, tem, não há um... Não faz parte do contrato. Não faz parte. O único contrato que nós temos é, se eu morrer primeiro que eles, e espero que assim aconteça, deles assegurarem a dívida ao banco da casa que eu estou a pagar, porque de resto é o único contrato que Estás a ver? temos. Por isso é que eu quero que tu aumentes o teu salário para pagar Para a resolver dívida isso, o para não mais deixar rápido dívidas para os possível. miúdos, né? Pá. Para não deixar dívidas para os miúdos. Tens Tá que bem. reivindicar. Eu estou contigo na luta. Vamos... Na tua. Exato. Na nossa, de nós todos. Quantas vezes já usaste a palavra camarada hoje? 0. Concordas que Mas ainda é cedo. festejas mais o Natal ou o Dia do Trabalhador? Ok. Festejo mais o Natal. Qual foi a maior... Estou a brincar. Estás a brincar? Até começou a haver apitos na sala. Sim, Até foi começou logo, a haver- era um alarme. Foi era um o alarme. apito do... Era um Atenção alarme. que isto não está... Isto não está fora do esquema. Obviamente mais o Dia do Trabalhador. São coisas completamente diferentes, naturalmente, com mais alegria do Dia do Trabalhador e com muita... E eu invisto muito no Natal, sinceramente. Qual foi o presente mais capitalista que já deste no Natal? Uma bicicleta. Pronto, é desporto também, É desporto, é Fica tudo. No desculpado. fundo é... Uma consola seria mais uma condenável. consola... Não. Já lá vai o tempo, mas ainda... Uma bati- consola, mas deste uma consola mesmo. Uma bati consola de televisão. consola de Uma consola de televisão. televisão. Mas ainda bati umas consolas com o meu filho, Foi? na altura, sim. Obviamente não o deixavas ganhar, espero eu. Não, ele ganhava mesmo. Ganhava mesmo. Eu não tinha que esforçar muito para perder, que ele ganhava mesmo. E as 2 semanas de férias e só podias ouvir uma única coisa. Preferias que fossem playlists de reggaeton ou audiolivros do José Rodrigues dos Santos lidos pelo próprio? Audiolivros. Audiolivros? Sim. Jerónimo Martins... Acho que fazia menos mal à cabeça, apesar de tudo. Por incrível que Não, pareça. audiolivros do José Rodrigues dos Santos. Sim. Ou assinados por ele, não é? Jerónimo Martins ou Jerónimo de Sousa? Jerónimo de Sousa. Um filho na Jerónimo Martins ou trabalhar para o Jerónimo de Sousa? É um filho na Jerónimo Martins. Porque não estou a ver como é que trabalharia para o Jerónimo de Sousa. Não sei. Jardineiro. Acho que o meu camarada, olha, a primeira vez que eu Primeira fui vez a dizer hoje, camarada. foi aqui, estreia hoje, nesta manhã. O meu camarada Jerónimo de Sousa tem todas as qualidades para resolver esses Para resolver problemas. esse processo. Se ganhasse a lotaria, o que é que fazias com o dinheiro? Opa, tu sabes que essa pergunta não se faz a um pobre, pá, porque se cada um que está a ouvir essa pergunta agora está a pensar, pá, e eu agora o que é que eu faria? E tem sempre grandes planos. É pagar a casa, dá não sei quanto coisa, comprar um carro novo,
empresta ao primo que sabe que está à rasca. Epá, são tanta coisa que depois chega ao fim E estavas teso, já não tinhas estava mais. teso. Podia ficar feliz, mas eu não me importo de estar teso. Pronto. A gente... Nós não vamos tirar este contexto. Não, ok. Mas não sei, não faço ideia. Os planos eram sempre muitos. Quem joga melhor à bola, o Bayern ou o Zenit de São Petersburgo? O Bayern. Alguma vez usaste a frase "isso é interessante" para evitares fazer um comentário negativo? Não exatamente essa frase, mas talvez outras expressões que levem a essa ideia. Outras declinações. Sim, talvez outras, sim. Como é que viras o peixe na grelha? Um garfo, uma tenaz ou 2 colheres de pau? É na grelha. Vamos voltar ao dia do teu casamento. Muito bem. Isso é um dia muito importante. Quem achas que sairia melhor? O Papa Francisco, a presidente do Benfica, o Rui Costa na Eurovisão ou o Salvador Sobral a Papa? Papa Francisco na presidência do Benfica. Sabes a password da página de Instagram do PCP? Não. Apesar de eu controlar aquilo tudo, como sabes, não é? Tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado, 2 reuniões do Comitê Central para ver a password e uma... Já pediste uma mudança de... Não usem esta, que esta não estou muito bonito. Sim, já, claro, é uma evidência. Já? Não, estou a brincar. Mas porque não? Eu achava razoável. Não, Eu achava super razoável. Eu vez. não tenho dúvidas nenhumas que houve outros candidatos que já terão feito isso. Coitados, mas tenho que pensar em cada coisa, já viste bem. Por isso é que eles têm a viver muito Eu preocupados. acho que sim, mas eu pediria, eu já pedi isso. Tipo, Mas epá, isso é quem pode, não é quem quer, isso é diferente, isso é quem pode. um Narciso não tinha que- Narciso, se eu fosse Narciso, era logo outra coisa. Qual o número ideal de páginas de um programa eleitoral? 37. Tirando o Avante, já foste a algum festival de música? já fui. Vilar de Mouros, gostei muito. Tirando no Avante, já fumaste um charro com alguém do Bloco? Nunca fumei um charro com ninguém do Bloco, nem muito menos no Avante. Nunca mais ir ao Avante ou só poder usar avental? É pá, só poder usar o avental. Eu vivia muito bem só com o avental. Os outros que estão ao meu lado já não sei, mas eu vivia bem só com o avental. Já foste a um concerto da Rosalia e disseste isto no fundo é folclore com mais orçamento? Nunca fui. Pronto, claro, se eu tivesse que optar, optava mais por um concerto dos Metallica do que... Mas pronto, mas isso é a opção de cada um. Dos Metallica, a sério? Sim, gosto muito. Gostas? A última vez posso contar uma história? Podes. A última vez que eu ouvi os Metallica foi no Rock in Rio. Aonde? E agora pensas tu, este gajo foi aos bastidores dos Metallica. Mas não. Eu ouvi o concerto dos Metallica debaixo do viaduto, ali na Bela Vista, no carro parado, vidros abertos, ouvi os Metallica de lado. Opa, foi espetacular. Eu sei que não é a mesma coisa do que estar lá em frente. Pedias bilhetes, mas foi pedias bilhetes espetacular. aos teus assessores para sim, mandarem um mail sim. à Roberta Medina. Pá. Sim, É assim que se faz. mal pá. visto, mal Quem tem visto. assessores é assim que faz. Mal visto, mal visto. Foste mesmo de propósito a ouvir? Não, eu passava ali à noite, passava ali naquela, e sabia que os Metallica iam dar, e estacionei, abri os vidros, e ouvia-se. Não é tão bom como está à frente do palco. Mas pronto, fazendo de conta, fechava os olhos E vou-te só dar uma informação que eu não sei se estás a par. Uma informação dramática, de certeza. É muito dramática. Do meu primo, esse senhor que é meu primo. Quem? O senhor da informação dramática. É? Não, estou a brincar. Como há pessoas que pensam que essa pessoa sou eu, ele queria libertar-me disso, mas não consigo. A informação que eu te vou dar, acho que é dramática, é tu poderias ter feito o mesmo, mas fechavas as janelas, ligavas o rádio e há um sítio onde o concerto é transmitido. Eu acho que tu nem precisavas de ir lá ouvir. Aquilo é transmitido numa estação de rádio. Pá. É verdade. Mas tinha uma desvantagem. Sabes que aquilo, conheces, né? O som e tal, muitas vezes tem aquela vibração. Sim, aquela... Não sentia aquele... Pois, está bem. O carro tremia, não é? O carro tremia. Ok. Mas podias estar lá, podias estacionar na mesma na mesmo, Bela tens Vista razão, e ouvias tens melhor razão. E o tremia carro mesmo. também tremia. Tinhas a vibração. Bom, este ano há Rock in Rio ou não? Este ano há Rock in Rio? Eu arranjo bilhetes. Ok. Não, eu queria experimentar essa versão que estavas-me agora a As pessoas vão me culpar a mim. As pessoas vão me culpar a mim. Ok. Agora a sério. Vamos combinar aqui. Está combinado. Não, agora eu não estou... Para todas as câmaras. Isto não é como... Que é, os Metallica, quando os Metallica vierem cá a Portugal, eu vou-te arranjar bilhetes Muito e bem. nós vamos ver o concerto juntos. Estás com uma fezada de que eu nunca mais Não estou volto. nada. Eu acho mais... Não estou. Nós vamos ver. E eu vou-te comentar isso. Mas já agora não vamos ficar no carro juntos a ouvir o concerto. Vamos lá mesmo. Não, ver. vamos mesmo lá. Muito bem. Vamos à Paula e vais para o camarote, à burguês mesmo. Não, isso também não é preciso. Não, mas sou eu que estou a convidar, a culpa é minha. Eu não conheço os senhores de lado nenhum. Sou eu que conheço. Tu dominas aquilo tudo. Eu conheço, eu tenho contactos lá. É nestas alturas que eu penso assim, mas porquê é que eu não tive agenda para ter vindo cá o ano passado? Pois, já tinhas visto os Metallica. Já tinha Metallica, visto tudo, pá, não era só os Metallica. Tinha ido almoçar ao Gambrinhos. Ao Gambrinhos, pá, exatamente. Pronto? Eu estou a vender a minha imagem. Para a semana faço outra destas, está bem? Eu vou-te fazer... Eu sou um bocado pelintra também, na verdade. Tu eras gasto de ao meu casamento sem estar na lista. Está lá na lista, exatamente. Ok. Olha, isto era respostas curtas. É e nós verdade, nisto. ainda estamos Vamos aí? lá. Qual é a tua opinião sobre a descontinuação do SC de Pesco? Acho mal, uma evidência. Foi só martelo.
Pá, se desse para conjugar as duas, melhor. Mas dá mais jeito às vezes o martelo. Foi só Marcelo. Marcelo. Quer dizer, porque é que eu quero uma foice sem um martelo? Mais vale um Marcelo. Qual é a melhor praia de Portugal? Sabes que eu sou de Setúbal. Quer dizer, não sou de Setúbal. Eu vivi muitos anos em Setúbal e há um espírito de bocagem em mim. Pois há, pois há. portanto, Certo, eu- pois há. Eu gostei. Não, Pá, não. desculpa, a Isto praia. a mim dá-me imenso jeito. Isto a mim dá-me- Eu não te conheci neste perfil. Eu não te conheci. A melhor Se praia de houvesse, me Portugal. tinhas convidado. Pois, exato, sim. É o Portinho da Rábida. A que horas vais para a cama? Geralmente vou sempre no dia seguinte. Ok. Portanto, uma e meia. Eu já tive. Eu também. Sabes resolver o cubo de Rubik? Não. Já andaste de Uber? Já andei do Uber, sim. Podes ter também andado numa moto do Uber Eats e ter Pois entregue para pagar, pode, não é? pode Já que não ser. pagam o suficiente. Já que não paga é? o suficiente. Qual destas espeluncas capitalistas tem os melhores produtos de marca branca? Continente ou Pingo Doce? Pá, eu vou mais ao Pingo Doce, por uma questão de estar mais perto da minha casa. Jerónimo, lá está. Lá está, Não é? lá está. Não Que é. há como. Esta é a última e tens mesmo de responder. Porque Ok. a política é para fazer escolhas As outras difíceis. não respondi, não. Não respondeste. Ok. Mas pronto, esta não te podes chafar Não mesmo posso porque eu vou ser chafar. intransigente. És contra enviar armas para a Ucrânia. Ah, desculpa, afinal outra sempre vez, envia. desculpa. Não, estava a ler o cartão errado outra vez. Estava- Mas dessa veio ou não veio? É agora que vem a parte provocatória, não? Não fui provocador. Ah, Quer dizer que eu não era estou a fazer esta o meu parte é que trabalho. era a provocatória? Mas vem, sim senhor. Ah, vem a parte finalmente. provocatória, que é assim. Olha. Agora só podes responder com candidatos dos outros partidos. Ok. Qual deles achas que ficava mais calmo se houvesse um sismo de 6.7 na escala de Richter a meio de um discurso no Parlamento? O André Ventura. O Chicão já teve uma situação destas. A sério, aconteceu-lhe isso? Sim, que até deu imensos memes. Não tantos como vai dar este não. episódio. Claro, é uma evidência. Com quem dividias uma baba de camelo com 2 colheres? Mas se calhar com o Rui Tavares. Não... Muito bem. É porque está ao meu lado, está mais perto ali. Depois, falavam da bola. Falámos da bola, comíamos baba de camelo e pronto. Se a tua mala fosse roubada no aeroporto, a quem preferias pedir roupa emprestada? Epá, estava a ver alguém mais ou menos da minha estatura, se calhar ao Não podes repetir. Pedro Nuno Santos. Nuno Santos. Não se pode repetir. Tens de partilhar uma sala de espera num centro de saúde durante 8 horas com um deles. Qual escolhias? Pá, se calhar a Camareira Mortágua. Jogo matraquilhos. Do outro lado estão Trump e Elon Musk. Tu tens de escolher um dos outros candidatos para Epá, votar. não dá para repetir outros daqueles que disse há pouco. Não. Quem é que escolhias para teu parceiro? Pode ser o Luís Montenegro. O que é que queres que faça? Quem é que chegava à frente e quem é que chegava atrás? Jogava eu atrás. Alguém tem que garantir a retaguarda, porque senão isto não... Fazias roletas? Ou não? Sabe, fazia. Eu jogo bem mal, mas gosto muito. Muito bem, vamos agora ao debate interno. Eu vou-te dar 2 opções. Eu tenho que escolher uma seca, Tens de escolher uma, exatamente. Ao início elas vão estar relacionadas, a pouco e pouco isto Vou vai descambar. desaparecendo. Che Guevara ou Karl Marx? Karl Marx. Karl Marx ou Carlos Vaz Marques? Che Guevara. Não, só podes usar o anterior. Ok. Estás a mudar as regras do jogo. Não tinha percebido bem. Então podemos repetir? Mas fica giro. Vamos repetir, mas eu vou dar isto mesmo. Ver-te a falhar, para mim é o melhor. Não, claro. Repara, aqui, Ok. isto não é como os vídeos que tu editas para pôr no canal do Não, PCP. claro. Bem penteadinho e tal, claro. Portanto, Che Guevara ou Karl Marx? Karl Marx. Karl Marx ou Carlos Vaz Marques? Esta é a parte que eu não posso dizer Che Guevara. Não, exatamente. Então, Karl Marx. Karl Marx ou Inspector Max? Che Guevara. Não, agora vai ser o Inspector Max. Agora Não o podes Inspector- repetir o Che Guevara. O Che Guevara já ficou para É trás. sempre a anterior. Ou seja, a anterior Ok. que tu escolhes... Vai sempre fugidinho. Ok, está bem. Não, ou seja, eu vou escolher sempre a anterior. Já não podes responder as que ficaram para ok. trás. Agora, essa parte eu não tinha percebido, sinceramente. Então vá, Vamos fazer como voltamos. deve ser. Karl Marx ou Inspector Max? Karl Marx. Karl Marx ou férias? Férias. Férias ou Portugal ganhar o Mundial de Futebol? Férias. Férias ou as pombinhas da Catarina? Férias. Férias ou Catarina Eufémia? Ui. Catarina Eufémia. Catarina Eufémia ou Vítor Bahia? Catarina Eufémia. Catarina Eufémia ou Termossos? Catarina Eufémia. Catarina Eufémia ou Reptuga? Epá, o Reptuga é bom, pá, mas vá, Catarina Eufémia. Catarina Eufémia ou enviar armas para o... Ai, porra, outra vez, mano. Isto nunca mais, pá. Essa é tão simples. Essa é que era a melhor. Papá, eu não sei quem é que escreveu isto, pá. Catarina Eufémia. Catarina Eufémia, ficámos. Muito bem. Outras vidas. Outras vidas. Foste carpinteiro, Verdade. padeiro, animador cultural. Verdade. Gostei muito. Chegaste a vestir de palhaço em festas infantis. Verdade.
Vê lá quem diria. Qual destas é que ficou assim mais? Acho que a parte de animador social, que era a questão, Ok. acho que ficou mais pelo contexto. Não é? Aquilo foi num bairro que é Bela Vista, um bairro social, um bairro Onde tu ouvias os Metallica? onde eu ouvia os Metallica, exatamente. E querias ser ator? Opa, eu não queria ser ator, eu fiz algumas coisas, olha, nesse período fiz algumas coisas desse tipo. O quê? Olha, palhaço, playbacks, aquelas coisas que se faz. Porque nós fazíamos. Playbacks? Daquelas coisas... Não, opa, daquelas. Nós tanto fazíamos animação no ginásio onde eu trabalhei, no ACM em Setúbal, era só para crianças. Mas depois tínhamos um grupo cultural, que depois fazia outras coisas, né? Ok. As coisas do palhaço, não sei o quê. E também para animação para idosos. Portanto, fazia-se aquelas coisas à revista, vá dizer assim. Sim. E pronto, eu não... Interpretavas personagens? Olha, quando fui à Cornélia tive que fazer também esses sketches tive que fazer vários sketches de teatro. Pá, eu não tinha grande jeito, eu gostava... Sabes imitar vozes? Não sei imitar vozes. pá, que Lá se foi, era a parte melhor aqui do programa. eu Não, Pois era, pá. Ou, por exemplo, és bom a chorar de propósito. não consigo chorar Não de consegues propósito. chorar de propósito. Não consigo chorar. Mas não... Tens não alguma skill de ator? Não me é difícil emocionar. Não me é difícil emocionar. Agora, de chorar de propósito... Há pessoas que fazem isso, Sim. tem que lhes tirar o chapéu. É super difícil. Mas, então eras daqueles atores mais contidos? Opa, é assim, eu acho que no mundo do espetáculo, no mundo do cinema e do teatro, eu estaria bem ali onde está aquela rapaziada a trabalhar aqui neste... No backstage? Eu acho que eu trabalhava mesmo bem. Mas como... Achas que estavas um bom produtor, por exemplo? Eu acho que, A resolver a tapar buracos? Eu acho que, modéstia à parte, acho que tenho jeito para gerir equipas. Isso às vezes é mais para um produtor do que propriamente para um Exatamente, ator, não é? sim. Não foste Narciso, lá está. Lá está. Se eu fosse Narciso, tudo era diferente. Mas Olha, não me tinha caído o cabelo tão cedo, também às tantas. É que a tua vida podia ter sido muito diferente. Eu vou lançar aqui um caminho alternativo e tu vais dizer se fazia sentido. Portanto, tu tinhas ido a um workshop de teatro comunitário no Barreiro, corria bem. Depois havia um curso de formação de atores, tu ficavas, entravas numa curta, subsidiada pelo ICA, obviamente, depois tinhas um papel secundário na primeira temporada dos Morangos, mas eras um sucesso, e tinhas a carreira lançada. Exatamente. Novelas da TVI, começavas a fazer cinema, primeiro em Portugal, depois no estrangeiro, ias viver para o Rio de Janeiro, e chega a tua primeira grande oportunidade no Rio de Janeiro. Um papel numa adaptação de Capitães da Areia de Jorge Amado. Olha, eu gostava muito. Que é um dos teus livros preferidos, não é? É. Vê o que é que eu fiz aqui. É verdade, está muito bem feito. Isto foi... Não estavas à espera? Não estava à espera. Olha, eu nunca li o livro. Eu sei que o livro foi adaptado para cinema em 2011, sabias? Não vi, mas eu não vi. Pronto. Eu vou dizer porque é que eu não vi. Não vi porque não tive a oportunidade de ver na altura e aquela história o cinema nunca pode ser o livro e o livro nunca é o cinema. Sim. Eu não concordo nada com isso. Pá. Ok, mas eu também nunca tive uma situação onde isso... Sim, cruzasse. Tirando um outro Tirando livro... Harry Potter. Tirando Harry Potter, não. Há um outro livro que também tem uma adaptação em filme. Que é qual? Que é Kristen F. Uma coisa... Um ensaio sobre a cegueira? Começar sobre a cegueira, mas isso, apesar de tudo, acho que está muito bem feito. O filme? O filme, acho que está muito bem feito. Mas pronto. Mas acabei por não ver, porque estava com receio de me desiludir, mas tem que ver. Pronto. Não quero acho que deves ver só pelo seguinte. E repara como Isso é mesmo... repara que eu adoro pesquisar coisas inúteis. Mas no meio das minhas coisas inúteis que eu fui Lá pesquisar... apareceu qualquer coisa. Apareceu uma coisa muito gira, que é um dos atores, o que faz de gato... É de gato. Deves-te lembrar desta personagem. Sabes como é que ele se chama? Acho que é Narciso. Paulo Raimundo. Então não pode ser. Vai ao IMDb. E esta? E esta, hã? E esta, pá? Fogo. Este circuito fechado. E não era eu. Não eras tu, não. A minha dúvida é essa. Se tu não terás feito. Na pessoa disse que já tiveste cabelo e que a tua médica disse não sei o quê. Será que não houve aqui uma mudança de identidade, não é? Grande a cena, não fazia nenhuma ideia. És um galã da Globo, se calhar sem nós não sabemos. Sem saber. Eu acho que devias-lhe propor um intercâmbio de profissões, Exato. não é? Só dois mesinhos. Para Exatamente, ver como é que sim. ficava. E tu vais fazer novelas para a Globo e ele vai discursar Vem para o cá, Avante. exato. E certamente melhor. E responder às perguntas se é para enviar armas para a Ucrânia. Olha, então, já que tu és um homem do acting, ou que foste em tempos, eu tenho aqui uma surpresa? Tenho uma surpresa para ti. Sim, exatamente. Eu escrevi um guião para interpretares uma cena de uma novela comigo. E eu vou-te pedir a tua... Eu tentei sacudir isso do ator, mas não me safo, não é? Não te safas. Ok. Pá, atenção, já sabes que as novelas têm sempre algum sentimento. Muito bem. E, portanto,
Eu escrevi-te as didascálias e tudo para tu Ok. interiorizares Corações em Greve, está muito o tom, exatamente. Isto é uma cena de telenovela chamada Corações em Greve. Estamos numa estação de comboios deserta ao entardecer. Chove. Sim, ao lusco-fusco, assim mesmo. Lusco-fusco. A luz é difusa, o comboio ainda não chegou. Há mágoa no ar e um caderno de reivindicações molhado no chão. Pronto. E começo eu, não vamos ler as didascálias, vamos tentar replicar o que aqui está. Ok. Por exemplo, eu aqui estou com voz trêmula. Eu, como sou um péssimo ator, não vou conseguir fazer, mas vou tentar. Portanto, nós encontramos. Tu disseste que ias voltar. Disseste que ias voltar depois da manifestação. Voltei, mas não da forma que tu querias. Eu esperei por ti, Paulo. Esperei mesmo depois da greve dos transportes. Esperei mesmo depois do Congresso. Houve coisas que eu precisei de resolver com o comitê. Houve coisas que tu nunca quiseste compreender. E agora? Vais-me deixar outra vez? Sabes que só há uma coisa neste mundo que eu amo mais do que te amo a ti. O aumento real dos salários. E o não envio de armas para a Ucrânia. Muito bem. Pronto. Atenção que eu estive a tentar agir das cálias, eu acho que aqui tu não tiveste estoico o suficiente. Pois não tive, Porque era não. olhar fixo no horizonte. Tu fixaste no horizonte. Mas não tive foto, é verdade, é verdade. Mas gostei muito. Mas não implica repetirmos, pois não? Não, mas iríamos ser muito piores. Olha, ele já a querer fazer o casting mesmo para ver se consegue ir para a Globo. Opa, a gente sabe lá que vai ser o resultado das eleições, é melhor olhar para o futuro. Nunca sabe. Exatamente. Sim. Olha, tenho aqui a última rubrica, chamada Moção de Confiança. Ok. É uma rubrica em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ok. Com dados da Pordata sobre duas áreas que eu acho que são importantes para ti, que é o emprego e a proteção social. Muito bem. O chamado desemprego de longa duração é o que afeta pessoas que estão há um ano ou mais sem conseguir arranjar emprego. Carlos Queiroz, Paulo Bento, José Sócrates. Qual foi a taxa de desemprego de longa duração em 2014? A, 1,7%, B, 2,4%, C, 2,8%. Em 2014? Em 2014? Eu disse 2014. Foi o que eu percebi. 2024, desculpa, enganei-me. Longa duração, talvez a primeira, 1,7. Estás otimista. Foi mais alta? 2,4%, resposta B. Era é o meio, segundo valor era mais meio. baixo desde que este indicador existe, Sim. mas não deixa de ser o quinto mais elevado da União Europeia. Sim, Atenção. isso é um problema complicado. Qual é o número de pessoas que trabalham em Portugal, seja a tempo inteiro, a tempo parcial? A, 3 milhões e meio de pessoas. B, 4 milhões e 750 mil pessoas. C, 5 milhões de pessoas. É a segunda. Olha, eu percebo que estão muito próximas. Porque São 5 milhões? São 5 milhões. Pois. 5 milhões e 51 mil pessoas. Consegues adivinhar quantas greves houve em Portugal em 2023, o último ano para o qual há dados? Atenção, eu usei o verbo adivinhar, mas eu estou aqui a falar com uma pessoa que provavelmente esteve presencialmente em todas. Não tem algumas. Mesmo. A, 195, B, 238, C, 317. Será que é agora que é a B? É, B, sim, senhor, 238. Pá, isso é que foi um tiro mesmo no porta-aviões. Normalmente é quando... Falar em armas para a Ucrânia foi mesmo um tiro no porta-aviões. Agora és tu que estás a puxar o tema. Tens ideia de qual é a percentagem de pessoas que vivem em casas com mais condições em Portugal? E só para esclarecer, isto não significa Wi-Fi de uma qualidade que não dá para ver futebol no First Raw Sports. Portanto, é mesmo, ou seja, Sim. telhados que deixam São entrar demasiadas. água, soalhos apodrecidos, paredes com umidade. São demasiadas. Portanto, A, 21%, B, 29%, C, 35%. 35%. 29%. 29%? Pronto. São demasiadas. Somos o segundo país da União Europeia a seguir a Chipre, onde o valor é mais alto. E a umidade é mais baixa. No Chipre, sim, é verdade. Sabes dizer mais ou menos quantos pensionistas, por velhice, invalidez ou subsistência, têm a segurança social? Este número não inclui a Caixa Geral de Apresentações, sim. destinada a ex-funcionários, pronto, mas inclui todos os ex-concorrentes do preço certo e, portanto, será alto na mesma. A, 2 milhões, B, 2 milhões e meio, C, 3 milhões. Olha, há de ser 3 milhões não é, porque isso é o total. Vou-te ajudar. Vou ser agora, imagina que sou o Vasco Palmeirinho, 3 milhões não é, não sei. São 3 milhões de reformados e pensionistas ao qual acresce a Caixa Geral de Apresentações? 3 milhões. Ui, Olha, estamos a chegar ao fim. a sério? Foi rápido, pá. Sim, eu queria Estou só... à espera das provocações. То ви хочете, щоб я надіслав ла свідчення для програми? Чому вам потрібно, щоб я надсилав ла свідчення для програми? Навіщо програмі свідчення від мене? Ви взагалі спершу запитали, чи я зацікавлений на надсилати свідчення для програми. Eu só tenho uma memória
Posso contar a memória Podes que eu contar, tenho do claro que Estoril? sim, claro Posso? que sim, claro que sim. É uma memória muito pessoal. A única memória que eu tinha daquilo, eu vivia dentro do estádio, fora do campo. E havia um portão de acesso ao campo. E o meu irmão mais velho, né? E o que é que ele fazia? Pegava na bola e ia jogar para dentro do estádio, para dentro do campo. relvado mesmo? Para o relvado. Bem, isso hoje em dia era impensável. Isso era impensável, mas na altura... Sim, sim. Coitado, também vivia ali, se não se divertisse ali, não se divertia em lado nenhum. E a única memória que eu tenho muito viva daquela coisa é o meu irmão ir a correr com a bola debaixo do braço e eu a correr atrás dele. Correr, pronto, era pequenino, né? Mas ele fecha-me a porta, vê lá bem este trauma. A de casa? Não, o portão Ah, do o portão acesso, sim. acesso ao Aos campo. sim. Entra, vai para lá jogar sozinho e eu cá fora agarrado ao portão, chorei tanto que fiz xixi para as perninhas abaixo. Pá, vê lá, as coisas são como são, de facto não há... Era a única memória que eu tinha daquilo. Sim. Entretanto, quando lá fomos com o Record, é engraçado como as coisas ficam cá, não é? E eu conseguia apontar onde é que era a casa dos meus pais. Conseguia apontar onde é que era. Sim. Parecia que tinha visto, não é? Claro. Deve ter tido alguma importância porque tu depois provavelmente choraste no Estádio da Luz quando o Porto ganhou lá o campeonato e portanto foi a segunda vez que Não choraste. estava. A grande vantagem desse momento dramático é que eu não estava, ainda bem que eu não sou muito, epá, eu é assim, eu vou Eu confessar. aproveito qualquer gosto. coisa para fazer Claro, uma provocação tudo seja benfiquistas, pensar, é mais forte do que eu. Tudo o que seja. Depois a gente fala daqui a 2 semanas, a gente conversa outra vez, Já não é? está. Isto pode envelhecer, eu já disse ao Rui também, isto pode envelhecer muito mal para qualquer um de nós. Sim, pois é. Nós é verdade, não podemos é verdade. ser Não pode, liberais. não se pode E ele ser não tão se defendeu. Portanto, eu tudo só que Não. Mas eu gosto muito de ver futebol, gosto muito de ir ao estádio. Não tenho ido. Às vezes que gostaria. Mas esse tipo de jogos é difícil. Sim. O meu coração, já estou quase nos 50, é preciso... Muito bem. Olha, diverti-me muito. Pá. Está feito? Gostei muito, sim. Está feito. Nós terminamos sempre isto da mesma forma. Paulo, porquê é que tu és um bom partido? Agora é que eu percebo a coisa. Não foste brifado. Isto é bom. Não, Ou és um excelente ator, como já conseguimos comprovar isso. Sim, e foi um foste, momento. O O João Oliveira disse: atenção que no final vais ter que dizer porque é que és um bom partido. E tu agora fizeste uma excelente reação. Não. Olha, a pergunta não é fácil, porque se eu fosse Narciso era mais fácil responder a essa pergunta, mas neste caso não. É assim, eu acho que as pessoas devem olhar para as suas vidas, não sendo político, né, mas devem olhar para as suas vidas, para as dificuldades que têm e ver como é que as resolvem, dar resposta a essas questões. E, se possível, com sentido de humor, que é isso que temos feito aqui também. E eu sinto-me um pouco nessa imensa maioria dessas pessoas que procuram resolver a sua vida todos os dias. E, portanto, é isso. Eu sou tão bom partido como são a maioria das pessoas que cá vivem e trabalham no nosso país. Paulo, olha, muito obrigado. Gostei Obrigado mesmo eu. muito, pá. Obrigado eu. Diverti-me Foi um muito, gosto. pá. Prazer, pá. Só revela que devíamos ter tido agenda. Eu devia ter tido agenda do ano Da outra passado. vez, pois é, pá. Eu achei que tu não gostavas de mim. E no fundo eu não gostava, mas é uma desculpa. Não foi nada disso.